E hoje para entregar este abaixo-assinado dos professores do ensino particular e cooperativo, e eu acho que é de destacar o facto de 1 milhar de professores terem subscrito um abaixo-assinado, porque é muito difícil nos colégios privados dar a cara para exigir aquilo que no fundo são direitos fundamentais, e na verdade isso foi possível. Acho que é a primeira vez que se consegue um abaixo-assinado com tantas assinaturas, isso é importante, mas também escolhemos o dia de hoje porque aquilo que está a acontecer com estes professores, nomeadamente o facto de terem caducado o contrato coletivo de trabalho que se mantinha com a FENPROF, tem a ver com aquilo que hoje é o Código de Trabalho e que o Partido Socialista, já nesta legislatura, agora no final, voltou a aprovar no sentido mais negativo da própria lei, do Código, com o apoio e a abstenção, neste caso, o PSD e o CDS, ou seja, que é a norma da caducidade. Portanto, aquilo que aconteceu connosco foi que nós entramos numa negociação na qual a própria Confederação Patronal, à partida, já sabia que queria fazer caducar o contrato para que os professores deixassem de ter progressões de carreira, deixassem de ter horários como tinham. Nós a única coisa que defendemos e que nos parece o mais justo possível foi que estes colegas tivessem as mesmas condições de trabalho a nível dos horários, dos salários, das carreiras que os professores no ensino público. Portanto, não era nada para além disso, e como se sabe, no ensino público nós temos uma grande discussão sobre as questões dos horários e dos salários e das carreiras, porque entendemos que não são valorizadoras da profissão como deveriam, mas pronto, pelo menos aquilo que nós defendemos era que não se discriminasse um professor só porque ele era do privado ou do público, e isso não foi aceito. E não foi aceito e, portanto, a Associação Patronal fez tudo no sentido de deixar queimar prazos, chegámos à conciliação, à mediação no Ministério do Trabalho, deixou queimar todos os prazos e no fim declarou a caducidade de contrato e os professores ficaram sem contrato. E é absolutamente inadmissível que uma associação patronal, e que nós sabemos que não é propriamente de patrões que não têm condições para pagar aos seus trabalhadores, até porque os escândalos também que têm havido em torno do ensino privado todos os conhecem, continue a manter um conjunto de professores, alguns com muitos anos de serviço, sem um contrato coletivo e, portanto, aquilo que hoje existe é um contrato que outras organizações aprovaram de uma forma que deveriam pensar bem no que fizeram, porque não se pode ter uma posição para o público e uma posição diferente para o privado. Não é a nossa opinião, é que devem ser condições semelhantes e hoje, como entram em vigor as novas normas do Código de Trabalho, a CGTP a nível nacional está a desenvolver um conjunto de iniciativas precisamente para dizer que era suposto que na legislatura que acabou o Código de Trabalho tivesse sido alterado positivamente e não como foi, negativamente, e em relação à norma da caducidade ficou exatamente na mesma. Nós achámos que hoje era o dia indicado para fazermos esta entrega e, portanto, iremos entregar agora o abaixo-assinado e, sobretudo, iremos dizer aos patrões, neste caso à entidade empregadora, que não pode manter essa situação e que aquilo que a FENPROF quer é que rapidamente as negociações se restabeleçam e que seja possível aprovar um novo contrato coletivo de trabalho que valorize os professores do ensino privado. Aliás, os colégios privados têm tudo a ganhar também se tiverem professores devidamente valorizados e com horários de trabalho que sejam horários adequados àquilo que é a profissão docente. E, portanto, é só isso que queremos e esperamos que, de uma vez por todas, a entidade patronal o ouça. Então, neste momento, tem uns professores do privado com umas condições de trabalho e outros outras? Neste momento há uns que têm umas condições de trabalho e outros que ficaram exatamente com as mesmas que tinham quando caducou o seu contrato. Evidentemente que para muitos desses a situação e o novo contrato que existe com algumas organizações é tão mais negativo que para alguns teria sido pior terem transitado para o novo contrato do que ficarem como estavam, porque ao ficarem depois da caducidade na situação em que estavam, o que aconteceu é que em termos salariais, em termos de condições de trabalho, incluindo horários, não pode ser nada alterado. Eu diria, desde que não progridem ou não têm reduções horárias, se for o caso, mas também não perdem nada. Portanto, para muitos colegas essa foi a forma de, ainda assim, manter a situação que tinham. Só que é uma situação de absoluta estagnação e, quer dizer, numa profissão em que se sabe que a perspectiva acabou, portanto, ficou ali, alguns colegas não estão propriamente para se reformarem agora, não é? E, portanto, aquilo que nós temos são, de facto, situações distintas, porque muitos professores, eu diria que centenas e centenas de professores, recusaram aderir ao novo contrato, ainda que em alguns colégios, alguns patrões de colégios exijam aos novos professores que contratam
que subscrevam, aceitem a aplicação desse outro contrato negativo que existe. Alguns não o aceitam e acabam por não entrar e ficar à espera de uma vaga no público, mas os próprios patrões dos colégios têm que começar a pensar numa coisa, é que eles até agora têm tido muita facilidade em arranjar professores, independentemente das condições, e em fazer tudo o que querem e lhes apetece, porque há um excesso de professores. E, portanto, como há um excesso de professores, há muita gente que, não conseguindo encontrar trabalho no público, acaba por aceitar condições mais negativas no privado. Ora, essa situação está a alterar-se e está a alterar-se rapidamente. A aposentação de milhares de professores do público nos próximos anos, o envelhecimento que faz com que muita gente esteja doente e, portanto, são precisos outros mais novos a substituírem, faz com que, inclusivamente, já agora no ensino público, haja situações, alguns grupos de recrutamento, em que não há professores, em que praticamente já se esgotou a reserva para recrutar professores. E aquilo que se adivinha para o futuro é que vai haver uma falta de professores muito grande e que este colapso, esta falta de professores vai ser repentina. E, portanto, se calhar, se os colégios não tiverem, digamos, uma carreira atrativa, condições de trabalho positivas, para que os professores também queiram ir para lá, um dia destes são eles os primeiros a sentir a falta de professores. Isso já se começa a sentir, por exemplo, em IPSS, mas pode começar a sentir-se aqui, porque a partir do momento em que as pessoas tenham outras condições e no público, que é onde muitos destes colegas pretendem depois transitar, não é? É natural que isso possa trazer aí dificuldades aos colégios. Portanto, eles também deveriam pensar nisso. Aí será mais fácil negociar para vocês? Pois, eu acho que essa pressão aí acaba por os patrões dos colégios terem que perceber que têm boas condições de trabalho, no mínimo iguais às do público, para que as pessoas possam fazer a opção e depois possam outros fatores levar à decisão, ou se isso não acontecer, o que nós vamos ter rapidamente é que os professores qualificados deixam de entrar nos colégios privados e, portanto, depois aí isso também tem consequências no próprio colégio. Portanto, o patrão do colégio, a entidade patronal dos colégios privados, está a pensar para o dia de hoje, nem sequer está a olhar para o dia de amanhã e, portanto, isto pode-lhes cair em cima o muro que eles estão a criar aqui de valorização dos professores.